Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria nessa manhã podermos nos levantar e mais uma vez vermos o brilho do sol, sabermos que Deus está ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. Como um Pai de amor, pastoreia a nossa vida e nos acompanha em toda e qualquer circunstâncias da nossa trajetória. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia do livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 24, onde a Bíblia diz o seguinte: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios, capítulo 16, o versículo 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Como é imprescindível a cada dia proferirmos palavra que nos alimente e que alimente outras pessoas, que fortaleçam outras pessoas que estejam ao nosso lado. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 130, verso 1 e o verso 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um clamor do salmista para que Deus possa ouvir a sua oração, porque os seus pecados estão ali a atormentar de dia e de noite. Todos nós que vivemos nesse mundo e que nascemos nessa terra, nós sabemos que em algum momento da nossa vida nós já fomos atormentados pela acusação do pecado. Desde que os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden pecaram, cada um de nós nascemos nesse mundo já devendo a Deus como pecadores. E a palavra de Davi no livro de Salmo, capítulo 51, verso 1, em pecado eu nasci, em pecado a minha mãe me concebeu. Todos nós somos pecadores. Não há um bom sequer, um justo sequer sobre a face dessa terra. Nós somos contaminados com o pecado a cada dia. Os nossos pensamentos também muitas vezes são maus. Para que nós possamos nos manter puros, seguros e alcancemos a salvação, é necessário buscar ao Senhor, permitir que Ele nos revista com seu manto de justiça, vivermos uma vida ligada a Deus, nos colocarmos em suas mãos e permitirmos que Ele conduza a nossa trajetória por inteiro. Mas o salmista consegue descansar em reconhecer que em Deus há o perdão, em Deus a salvação. Todo aquele que se aproxima do seu Deus com o coração aberto, quebrantado, humilde, esse Deus perdoa, esse Deus transforma, esse Deus dá a oportunidade de viver uma nova vida. Somente Ele pode por completo controlar a nossa natureza pecaminosa, somente Ele pode administrar a nossa vida por inteiro. Se um ser humano nessa terra busca alcançar a vitória através das suas próprias forças, sempre irá cair, sempre irá fracassar. Mas aquele que se submete a Deus, permite que Deus conduza a sua vida, este irá alcançar a vitória. Através de uma vida submissa ao Espírito Santo, nós podemos vencer todo e qualquer pecado. Aquele que não clama pelo Espírito Santo sobre a sua vida, jamais conseguirá alcançar a vitória em todas as áreas da sua vida. Poderá em algum momento até se manter de pé, mas se nós clamarmos, se nós nos submetermos e permitirmos que o Espírito Santo produza em nós os frutos do Espírito e a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo, a nossa vida cada vez mais será santificada no Senhor. Quanto mais nós estivermos próximos de Cristo, nós veremos o nosso estado de pecaminosidade e o Espírito Santo irá nos convencer dos nossos pecados, da injustiça e do juízo, e nós estaremos seguros nos braços do Senhor. É um processo que Deus efetua no nosso coração. Em Jesus nós reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade e no Espírito Santo Ele efetua essa transformação e mudança que somente Ele pode efetuar na vida de um ser humano. O Salmo 130 é o clamor de um israelita, de alguém que se envolveu com o pecado, alguém que está no fundo do poço, é alguém que sabe que a qualquer momento, se ele fechar os seus olhos para essa vida, ele estará perdido para sempre. Para que isso não possa acontecer, ele se volta para Deus, ele abre o seu coração, ele reconhece que somente no Senhor é possível encontrar a cura para todos os seus pecados.
Longe de Jesus Cristo é impossível vida eterna, portanto ele se volta para Deus e permite que o Senhor seja aquele que venha afetar e conduzir a sua trajetória. O salmista tem pleno entendimento que Deus vai lá no fundo do poço buscar o seu filho. Ele não é como os outros deuses que fica na superfície em busca que seus filhos saiam do fundo do poço para se encontrar com ele. Não. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele veio até aqui essa terra, caminhou no meio de pecadores, pisou onde os pecadores pisavam, comeu com aqueles que eram considerados como sendo pecadores, mas em momento algum ele cometeu o pecado, ele não se envolveu com o pecado, mas ele ama o pecador. É muito claro porque na cruz do Calvário ele morreu para nos dar o direito da vida eterna. Deus se deleita em perdoar pecador, Deus se deleita em amar aqueles que se consideram perdidos. Deus veio a essa terra expressar o amor do Pai. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados e alcancem a salvação em Jesus Cristo. Aqueles que vivem nesse mundo e esperam salvar-se por si só se perderão. Mas aqueles que se voltam para Deus humildemente encontram cura, encontram perdão e encontram a salvação. Jesus Cristo veio aqui a essa terra provar para todo o universo que o ser humano que vive nesse mundo pode vencer. Sozinho é incapaz. Da mesma forma como Jesus dependeu do seu Pai, nós precisamos depender de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Aqueles que se submetem a Deus, à Trindade, esses de fato alcançarão a vitória, viverão uma vida feliz. Mas aqueles que buscam alcançar a vitória através dos seus próprios esforços, da sua própria capacidade, sempre fracassará, sempre cairá. Não há salvação em nenhum outro, só há salvação em Jesus Cristo. Amar a Deus é o desejo do nosso Pai. Viver uma vida ligada ao Senhor é o que o Senhor espera de cada um de nós. Não existe um momento mais apropriado para buscarmos a Deus, para estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Salvador do que nas primeiras horas pela manhã. A nossa mente está descansada, a nossa mente está aberta para novas informações. Nós temos capacidade de nos concentrarmos no Senhor, de buscarmos com todas as nossas forças. A nossa mente ainda não foi afetada pelos problemas do dia. É pela manhã que nós podemos mais receber bênçãos do Senhor para que a nossa vida seja forte no decorrer de um dia. Quanto mais de Deus pela manhã, mais no decorrer do dia nós estaremos seguros nos seus braços. Acredito que cada um de nós poderíamos fazer uma tríplice ação a cada dia. Primeiramente, termos a nossa devoção pessoal. Depois, termos a nossa devoção com os nossos familiares. E depois, então, de uma forma coletiva, com mais pessoas, deveríamos nos reunir para adorarmos o nome do Senhor. Quanto mais nós tomarmos essa atitude na vida, mais fortes seremos, porque o céu irá entender que nós reconhecemos que somos incapazes de por nós mesmos alcançarmos a vitória, mas estamos buscando a Deus para viver uma vida feliz. O salmo que nós acabamos de estudar é um salmo que trata a vida individual de um israelita, de um judeu, que reconhece que é pecador, que reconhece que sozinho jamais conseguirá alcançar a vitória. Ele entende que a sua única saída é se voltar para Deus. É por isso que ele abre e confessa os seus pecados quando ele chega em Jerusalém e está diante do Senhor no templo. Busca perdão, busca paz, busca voltar para sua casa seguro de que recebeu a salvação em Jesus Cristo e que o seu nome está sendo mantido no livro da vida. Todo aquele que caminha por esse caminho encontra perdão, encontra salvação e encontra paz no Senhor. Aqueles que querem ser verdadeiros adoradores no templo precisam primeiramente ser adoradores particulares, individuais, na sua casa, junto aos seus familiares, para que, de uma forma coletiva, nós recebamos a bênção de Deus individualmente. Cada um de nós precisamos estar fortes, ligados a Deus. Aqueles que clamam a Deus precisam esperar a paz do céu, o perdão de Deus, a convicção da salvação. Esta é uma obra que o Espírito Santo planta no nosso coração. Não conseguimos alcançar essa paz sozinhos. Jamais alguém pode ter certeza da salvação longe do Senhor e do Espírito do Senhor. Nós só conseguimos encontrar essa paz
quando nós nos submetemos à sua vontade e permitimos que Ele conduza a nossa vida. É através do estudo da palavra, é através de momentos de oração que nós recebemos essa paz do céu. Longe dele é impossível. Aqueles que se voltam para Deus encontram a graça do Senhor. Aqueles que abrem seu coração ao Senhor encontram o perdão e a paz vinda dos céus. É o próprio Deus que nos garante que Ele coloca essas verdades dentro da nossa vida. Quando aceitamos ao Senhor, fazemos parte da natureza divina e através do Espírito Santo que essa conexão acontece conosco. Eis a razão da necessidade de diariamente, constantemente nos voltarmos para Deus, para que nós recebamos o Espírito Santo e façamos parte da natureza divina. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor a cada dia. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.